Como montar uma estrutura de geração de leads no Facebook Ads? É isso que a gente vai ver hoje. Meu nome é Rian e hoje a gente vai ver como, dentro do gerenciador ali na prática, como a gente pode montar uma estrutura de campanhas de geração de leads ali para Messenger, Direct, WhatsApp, mensagens como um todo. É isso que a gente vai ver hoje. E antes da gente iniciar essa aula, queria lembrar você que a gente tem uma consultoria gratuita, um bate-papo ali de 15 a 30 minutos com um profissional do nosso time comercial, onde você pode ver um pouco mais, entender um pouco mais como o tráfego pago, como o marketing digital como um todo, pode ajudar a sua empresa a aumentar as vendas, aumentar a presença no digital e tudo mais. Então fica a dica. Vamos para a aula. A gente vai ter que traçar algumas características assim do cenário aqui do nosso cliente. O nosso cliente, que a gente vai usar de base para construir essa estrutura, ele investe R$50, tá bom? R$50 ali por dia. E ele tem uma boa base de remarketing vindo do site dele, então ele tem visitantes ali do site, ele também tem uma boa base ali de visitantes do Instagram, uma boa base de engajados e tudo mais, e também ele tem uma lista de clientes que ele compartilhou com a gente, ou que você mesmo, né, se ele, vamos dizer assim, se eu fosse o dono da empresa aqui hipotética, eu também teria essa lista de clientes aqui pra gente trabalhar. Então a gente tem esse cenário, a gente tem uma boa base de remarketing pra gente trabalhar, a gente tem uma lista de clientes, e a gente também tem o intuito ali de trabalhar com o público frio. Outra coisa também que a gente tem que definir antes de começar a fazer a estruturação aqui é que esse cliente, né, ele busca geração de leads através de um aplicativo de mensagens, né, que a gente não vai se aprofundar um pouco mais aqui, que não muda muito aqui dentro da estrutura que eu vou apresentar, tá? E também uma coisa que é importante comentar é o segmento do cliente, o que ele vende. Aqui a gente vai trabalhar com o interesse, né, com o segmento de moda masculina, feminina e tudo mais, focado ali mais na parte de skate, surf e coisas do tipo. Então esse cliente, só recapitulando, ele tem uma boa base de remarketing, ele também quer trabalhar com público frio, geração de leads através de aplicativos de mensagem, e o segmento dele ali é skate, skate shop, né, surf shop e tudo mais, e ele vai investir R$50 por dia, ok? E antes da gente ir aqui para o gerenciador, eu só vou explicar um pouco qual vai ser a dinâmica aqui da estrutura. A ideia é que a gente consiga montar uma estrutura que agilize bastante a validação de públicos, a validação de anúncios também. Então a gente vai ter uma estrutura de campanhas que vai agilizar um pouco essa questão de, não, vou testar um público aqui em específico, como por exemplo eu comentei, ele tem uma lista de clientes. Não, agora a minha estrutura que eu vou apresentar, ela vai ter aqui uma campanha e alguns públicos ali com base na lista de clientes. Não, a ideia é que tenha isso e ao mesmo tempo tenha públicos mais frios, tenha públicos mais quentes, a gente consiga validar o máximo de públicos ao mesmo tempo, para a gente não precisar perder muito tempo para gerar o resultado para esse cliente. Então a ideia é que a gente apresente aqui uma estrutura ideal para a gente conseguir acelerar a entrega de resultados. Claro que isso daqui é uma estrutura inicial, né? Então claro que ela não descarta a necessidade de depois fazer validações, fazer otimizações, mas aqui a ideia seria fazer uma estrutura inicial, né, ideal, para a gente conseguir acelerar a validação de públicos, anúncios e tudo mais, tá bom? E indo para aqui para dentro do gerenciador, a gente vai começar, claro, criando uma campanha de mensagem, ok? E aqui eu vou começar com a campanha com objetivo de engajamento, otimizando para mensagem. Por que eu costumo utilizar essa configuração? Normalmente, nas validações que eu fiz, depois que o Facebook teve essa mudança, né, de ter os objetivos, os subobjetivos, eu nunca vi muita diferença, na verdade não vi diferença nenhuma, quando a gente usa o objetivo de vendas, com ali a otimização para mensagem, ou o objetivo de engajamento com otimização para mensagem. Nunca vi diferença alguma, e também colegas que trabalham comigo nunca viram muita diferença em relação a isso. Tem gente que costuma falar que a campanha ali com o objetivo de vendas costuma vender mais, costuma entregar leads qualificados, mas eu não acredito muito nisso. Creio que o Facebook, quando o objetivo é mensagem, né, ele não tem muito como metrificar se uma pessoa é qualificada ou não. Então, aqui a gente vai utilizar como padrão aqui o objetivo de engajamento, ok? E beleza, aqui com a campanha criada, agora a gente vai começar a estruturar ela. E claro, cada um quando vai fazer uma estruturação, seja você gestor de tráfego, seja você empresário, você vai ter normalmente uma dinâmica diferente, né? Não, eu gosto geralmente de configurar todos os públicos e depois ir só duplicando e tudo mais, mudando a nomenclatura. Eu faço um pouco diferente. Eu vou ajustando a nomenclatura e depois eu vou
fazendo as configurações de uma forma mais operacional, assim, mais dinâmica, tá bom? Então, até para ficar um pouco mais didático, eu vou duplicar essa campanha que eu já criei aqui, tá bom? E a gente vai mudando primeiramente a nomenclatura das campanhas para já explicar um pouco, dar forma um pouco para essa estrutura para vocês entenderem qual é a ideia. Lembrando que esse cliente aqui, ele investe R$50 diários. O cliente, o foco dele vai ser a geração de leads para público frio, através de público frio. Então, desses R$50, a gente vai utilizar mais de 50% do investimento em uma campanha de público frio. Então, a gente vai ter, inicialmente, duas campanhas. Uma com foco em público frio, lembrando com o objetivo de mensagem, as duas. Uma focada em público frio e uma focada em público quente, tá bom? Então, a gente vai mudar aqui a nomenclatura para ficar um pouco mais claro pra gente. Então, eu vou botar aqui, né? Vamos botar aqui mensagens. E daí a gente vai deixar R$30 aqui para essa campanha. A gente vai botar aqui para ficar um pouco mais intuitivo aí na nomenclatura. Também nomenclatura, assim como a dinâmica de criação é uma coisa particular de cada um, né? Eu deixei aqui de uma forma um pouco mais clara para vocês entenderem. E essa outra campanha aqui de baixo, ela vai ser uma campanha com R$20 daqueles lá. E ela vai ter como foco o público quente. Então meio que o corpo da nossa estrutura serão duas campanhas, né? Com foco em público frio, uma com foco em público quente. A gente vai começar estruturando a campanha de público quente, tá bom? E iniciando aqui a otimização dessa campanha, primeiro, aqui se a gente for ver, ela já vai, claro, como normalmente o Facebook já deixa, ele vai deixar o orçamento, né, a nível de conjunto. E a gente vai deixar ele assim, tá bom? Então a ideia aqui, né, que a gente tenha dentro dessa campanha, mais ou menos uns 4 públicos. Então, cada um desses públicos vai ter mais ou menos R$5 ali para trabalhar, e a gente vai deixar dessa forma, a gente não vai deixar em CBO, a gente não vai deixar o orçamento a nível de campanha. Eu já vou explicar o porquê que a gente vai tomar essa decisão, tá bom? E daí a gente vai vir aqui um pouco mais para baixo, eu já vou pegar e deixar o orçamento mais baixo aqui em cima. E daí, quais públicos a gente vai trabalhar? Se eu clicar aqui, vocês já vão ver que eu tenho alguns públicos criados, ok? E quais são esses públicos? A gente tem aqui, como eu comentei, esse cliente, né, hipotético, ele tem uma boa base de remarketing já. Então a gente tem aqui um público de pessoas que adicionaram produtos ao carrinho nos últimos 180 dias, pessoas que visitaram o site, né, nos últimos 90 dias, uma lista de clientes, visitantes do Instagram no último ano e engajados do último ano. A ideia é que a gente, desde o início, já aproveite a maioria desses públicos de início. Então a gente já comece a fazer uma validação desses públicos já no primeiro momento. Então nesse contexto aqui, a gente vai começar trabalhando com cada um desses públicos. Então a gente vai também no público quente utilizar uma estrutura, né, de hierarquia. Como é que acontece, né? Como é que funciona? A gente vai começar trabalhando com o público quente, depois a gente vai ter um conjunto um pouco mais frio, um pouco mais frio e um pouco mais frio. Então a gente vai começar trabalhando com um remarketing para pessoas que adicionaram produtos ao carrinho nos últimos 180 dias, tá bom? Em relação a outras opções, como por exemplo essa daqui, a gente vai deixar desativada. Por quê? Porque aqui o Facebook, se eu deixasse ativado, o Facebook não impactaria apenas pessoas que estão aqui dentro. Se ele visse que faz sentido ali para ele, ele impactaria pessoas que não são do meu público de remarketing. E não é isso que eu quero que aconteça. Eu quero impactar pessoas apenas que estão aqui dentro, tá bom? Então a gente vai deixar isso desativado. Esse meu cliente, ele não tem problema, né? Esse meu cliente hipotético, ele não tem problema com localizações. Tipo assim, essa parte de entrega e coisas do tipo, para ele não tem nenhum problema. Então a gente vai deixar Brasil inteiro para esse público de remarketing, tá? E também idade, gênero e tudo mais, outras limitações, a gente vai deixar tudo prontinho, vai deixar tudo amplo, ok? Por que eu faço isso? Porque públicos de remarketing, eles já são bem limitados. Então, se tu pegar um público de remarketing, já tem uma limitação, né? Mesmo que ele tenha uma boa quantidade, é um público limitado, né? Se tu for lá e tentar limitar ele mais, segmentar para uma localização, depois segmentar para gênero, segmentar por idade, segmentar o posicionamento, que também acaba fazendo um filtro bem grande, acaba que tu vai pegar um público que já era limitado, já era pequeno, tu vai deixar ele ainda mais pequeno. Então isso é um pouco complicado, por isso a gente vai deixar tudo amplo, porque eu quero pegar toda a base do meu cliente. Todo mundo que adicionou produtos ao carrinho nos últimos 6 meses vai ser impactado por essa campanha, ok? Por esse conjunto. Em posicionamentos, a gente vai, nesse caso, deixar apenas para o Instagram. E como eu comentei lá no início, o foco do cliente é um público um pouco mais jovem, por quê? Eu não comentei sobre isso, mas eu comentei, né? Pô, skate, surf, coisas do tipo.
naturalmente o público do cliente é um público um pouco mais jovem. Então a gente vai deixar apenas para celulares, ok? E vai deixar apenas aqui também para o Instagram. E também, claro, alguém que tem um pouco mais de conhecimento vai acabar comentando, tipo, ah não, Rian, mas pô, não vai fazer diferença porque não roda anúncio do Instagram no desktop. E realmente, tipo assim, ali tá a configuração, eu costumo deixar assim, sempre, mesmo assim, mudar só de costume, mas realmente, para quem não sabe, não tem anúncio do Instagram no desktop. Se tu usa o Instagram no computador, não tem anúncio para ti, só tem anúncio no celular. Então, se tu tá anunciando e tu já põe só pro Instagram, então naturalmente só vai ter anúncio pro celular, não vai rodar anúncio pro computador ou algo do tipo, tá bom? Então essa vai ser a nossa estrutura padrão aqui, a gente já vai mudar aqui na nomenclatura para ficar bem organizado. Aqui eu vou deixar então para Instagram, ok? Vou deixar aqui Instagram, vou deixar só IG, não, vou deixar Instagram para ficar um pouco mais claro. E daí aqui eu vou botar o nome do público, né? Um remarketing aqui para quem adicionou produtos ao carrinho nos últimos 6 meses. Lembrando que essa campanha é de mensagem, a ideia é pegar essa pessoa do site e converter ela a partir do contato ali por mensagem. Tendo essa configuração, eu vou duplicar esse conjunto e daí agora eu vou trazer um público um pouco mais frio. Então eu vou pegar, excluir aqui o público de adições ao carrinho, ok? E vou adicionar o meu público um pouco mais frio, mas que não é tão frio assim, que é o público de pessoas que visitaram o site nos últimos 3 meses. Rian, por que tu fez essa exclusão? Por que tu excluiu o público mais quente? Pra gente não ter uma sobreposição de público. Às vezes, se eu não excluo esse público aqui de baixo, o que acontece? O Facebook ele vai acabar, às vezes, impactando a mesma pessoa 2 vezes, eu vou pagar 2 vezes para impactar uma mesma pessoa, porque ela está em 2 públicos parecidos, né? Ele está em 2 conjuntos, então eu vou estar competindo comigo mesmo. Aqui eu excluindo esse público, eu vou evitar essa sobreposição, então por isso que eu faço essa exclusão. Beleza? Então aqui eu quero pegar quem visitou o site, mas não quem adicionou produtos ao carrinho. Então é um público quente, mas não tão quente quanto o público que adicionou os produtos no carrinho. Então aqui o resto das configurações vai continuar as mesmas, então eu vou deixar aqui só a nomenclatura diferente, a configuração ali do público diferente. Aí agora a gente vai seguir a mesma linha, a gente vai duplicar esse conjunto e a gente vai excluir esse público aqui. E daí a gente vai para o público um pouco mais quente, que é o público de visitantes lá do Instagram. Então já dá um salto bem grande, né? Eu vou para um público do Instagram, mas que também, seguindo essa lógica dos públicos que eu tenho para trabalhar, é um público também de remarketing e é um pouco mais frio, né, do que uma pessoa que visitou o site do meu cliente. E de novo, eu excluo quem visitou o site aqui também, para evitar essa sobreposição de público, ok? E configurações continuam as mesmas, ok? E daí eu deixo aqui visitantes 365 dias. Então eu vou tirar essa barrinha, fechou. E aqui, eu falei que a configuração ficaria a mesma, mas na verdade, para um público de remarketing no Instagram, o ideal aqui, né, é que a gente faça também algumas segmentações. Por que que tem essa diferença, Rian? Porque normalmente, o público de visitantes de um site, o público de pessoas que realizaram uma ação dentro do site, é um público muito mais limitado do que as pessoas que visitaram o perfil do Instagram ou engajaram com as publicações. Então a ideia aqui é que esse público de remarketing do Instagram tem muito mais pessoas. Então, naturalmente, às vezes pode pegar muita pessoa que não é muito qualificada. Então, por exemplo, aqui, para um público como esse, não tem problema se, sei lá, o meu cliente hipotético aqui, ele é de São Paulo. Não teria problema eu pegar um público de remarketing como esse e deixar a segmentação só para São Paulo. Entende? Por quê? Porque dessa forma, querendo ou não, eu faço um filtro, não é em um público tão limitado quanto um público de remarketing do site, então faz sentido eu fazer esse pequeno filtro para entregar um lead mais qualificado para o meu cliente. Então aqui a gente vai fazer essa segmentação. Em relação a outros tipos de filtro, eu deixaria aqui nesse caso todos os gêneros, né, nesse cenário hipotético, mas idade também seria alguma outra coisa ali que a gente poderia filtrar para entregar um lead um pouco mais qualificado. Como eu comentei, o público não é tão restrito assim, não é tão limitado, não tem tanto pouca gente, então não tem problema fazer um filtro lá, um filtro aqui. Então aqui a gente vai deixar para um público mais jovem, realmente, então a gente vai deixar aqui de, vamos dizer assim, dos 18 aos 32 anos, então a gente vai impactar um público quente, né, um público de remarketing ali do Instagram, só que a gente vai fazer algumas segmentações ali para deixar esse público um pouco mais refinado. Aí agora a gente vai para o último público dessa campanha aqui, para depois a gente já partir para o público frio e finalizar. E daí a gente aqui também vai seguir a mesma lógica, a gente vai excluir o público mais quente e a gente vai trabalhar com o público mais frio. Novamente, opa, apareceu bem na hora ali, eu cliquei errado. Por quê? Porque aqui é a mesma lógica de antes, ok? A gente não quer a sobreposição de público,
A gente quer impactar pessoas diferentes, pagar para impactar pessoas diferentes. Então aqui a gente faz o quê? Nossa, eu estou super confuso aqui. Peraí, deixa eu engajado, a gente vai impactar e aqui a gente vai excluir o público de visitantes. Fechou. Então aqui, mesma lógica. A gente quer impactar pessoas que engajaram, mas não visitaram o perfil. Então a ideia aqui é que a gente evite a sobreposição e não pague mais caro por uma pessoa ali que a gente já impactou em algum outro momento ou que a gente vai impactar no conjunto específico para o público que ela faz parte. E aqui segue a mesma lógica, a gente faz também os filtros aqui. Deixa também só para São Paulo, faz a segmentação ali de idade também, porque como eu comentei, esses públicos aqui do Instagram, eles são muito mais abrangentes do que público de remarketing ali do site. Então não tem problema fazer um filtro ali, um filtro lá, então a gente deixa dessa forma. Tá bom? E daí aqui, mesma coisa. Eu só vou modificar aqui a nomenclatura para ficar um pouco mais clara. E daí aqui, a gente vai ver, né, como ficou a estrutura. A gente tem uma campanha de remarketing, né, com R$20 diários, 4 públicos aqui, que são esses que eu selecionei, cada um deles ali com R$5 e tudo mais, um orçamento mínimo. E a gente tem uma lógica de funil que vai de pessoas que adicionaram produtos ao carrinho, até pessoas que visitaram o site, até pessoas que visitaram o Instagram e até pessoas que só engajaram com as publicações mesmo neste último ano. Então eu vou de um público mais quente até um público mais frio. Nesse caso, todas essas bases são as melhores bases aqui do meu cliente, as que ele tem para eu trabalhar. E a ideia dessa estrutura é que eu consiga trabalhar desde o início com todos esses públicos, como eu comentei lá no início. Aí, Rian, pô, tu não acha que tem muito pouco orçamento para cada um desses conjuntos? Inicialmente tem. Mas, como eu comentei lá no início, essa estrutura é uma estrutura inicial, então ela não invalida a necessidade de você precisar fazer otimizações ali nela durante o andamento ali da campanha e tudo mais. Por que eu tô falando isso? Porque esse orçamento realmente ele é pequeno, mas a campanha vai rodar. O dólar estando mais ou menos na faixa que ele tá, aqui vai rodar. Só que vai rodar pouco. Se eu estiver pagando ali um custo acima de R$5, né, por um lead, ele vai me entregar um lead a cada 2 dias, mais ou menos. Então, a ideia aqui é que, como são públicos que, como eu comentei, são públicos que têm, às vezes, menos pessoas dentro deles, um pouco mais, muito mais do que esse daqui. O que acontece? Se eu deixar o orçamento na mão do Facebook, o que pode acontecer? O Facebook vai gastar só aqui nesse. Por quê? Porque esse daqui tem muito mais público do que esse daqui. Tem muito mais gente aqui dentro desse público de pessoas que engajaram com as publicações do que dentro desse público aqui de pessoas que adicionaram produtos ao carrinho nos últimos 6 meses. O Facebook ele vai priorizar sempre o que tem mais chance de entregar resultado. E quando a gente deixa na mão do Facebook campanhas de remarketing, tem grandes chances do Facebook gastar só com o público que tem mais pessoas dentro dele. Então, para a gente evitar que isso aconteça, para a gente realmente ter uma validação justa, o que vai acontecer? A gente vai deixar inicialmente o orçamento X para cada um desses conjuntos, nesse caso R$5 para cada um, e no primeiro dia, no segundo dia, a gente vai acompanhar. A gente vai acompanhar, todos vão gastar, a gente vai forçar todos a gastar, né? Porque cada um tem um orçamento específico para cada um, né? E a gente vai observando. Dependendo de como cada conjunto for desempenhando, a ideia é que você vá pausando e vá deixando e aumentando o investimento dos que estão entregando mais resultado. Por exemplo, no final da primeira semana, no final dali 3 dias, dali 4 dias, a ideia é que desses 4 conjuntos aqui, estejam rodando às vezes só 2, por exemplo. E você tenha pausado os outros que não entregaram tanto resultado, e daí sim, quando você ter 2, ou 1, ou 3 conjuntos desse daqui entregando bons resultados, ou sendo mais consistentes, aí sim você pode ir lá e mudar o orçamento para nível de campanha, porque dessa forma você já vai ter validado ali 3 públicos, 2 públicos, alguns públicos diferentes, que já estão te entregando resultado consistente com orçamento menor, você deixa o orçamento agora na mão do Facebook, que daí você sabe que a partir de algum daqueles públicos, ele vai te entregar resultado. Então daí sim, faz sentido você deixar no CBO campanhas de remarketing, beleza? E daí agora a gente vai para a campanha de público frio. E aqui é um pouco diferente, a gente tem um pouco mais de orçamento, beleza? E a gente vai trabalhar só com público frio nessa campanha. Primeiro, eu vou explicar por que eu dividi as campanhas em público quente e público frio. Exatamente pelo último ponto que eu expliquei ali da campanha de público quente.
Aqui, dentro da campanha que só tem público de remarketing, já tem uma grande chance de, se eu deixar na mão do Facebook o orçamento, ele gastar só no público que tem mais pessoas. Essa campanha só tem público de remarketing e mesmo assim tem grandes chances do Facebook fazer isso. Agora imagina se na mesma campanha eu tenho esse público aqui super limitado de pessoas que adicionaram produtos ao carrinho nos últimos 6 meses e tem um público, sei lá, um público amplo, um público sem nenhuma segmentação. O Facebook não vai gastar o meu orçamento direito aqui nessa campanha limitada. Ele vai gastar quase todo, vai torrar meu orçamento só lá naquele lá que tem um maior número de público possível. Então, por que eu divido entre público frio e público quente? Para eu conseguir ter uma validação justa de campanha de público quente, depois que eu ter essa validação, eu conseguir tranquilamente deixar o orçamento a nível de campanha e deixar o Facebook trabalhar aquele público quente da forma que ele quiser, ok? E na campanha de público frio, eu consigo fazer as minhas validações de público frio, consigo testar interesse, consigo testar público semelhante e tudo mais, sem necessariamente ter o medo ali do Facebook gastar todo o meu orçamento em público frio e meu público quente lá não tá gastando. Então, por isso que eu recomendo também, não só estou fazendo aqui, mas também é uma recomendação. Para suas campanhas, para as campanhas do seu gestor e coisas do tipo, se atente e recomendo separar as campanhas. Claro, às vezes tem exceções e tudo mais, que às vezes pode estar funcionando e tudo mais, não tem nenhum problema. Na verdade, que bom, né? Mas, na maioria das vezes, é recomendado que você faça essa divisão para tu conseguir ter uma validação justa de públicos quentes e conseguir ali trabalhar com público frio sem necessariamente roubar todo o teu orçamento. Beleza? Agora a gente vai para finalizar e estruturar a campanha de público frio. Aqui, como eu comentei, a gente tem o orçamento maior. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com mais públicos. E daí aqui a gente vai começar já com uma configuração de orçamento um pouco diferente. Eu vou deixar o orçamento a nível de campanha desde o início. Rian, por que agora eu estou deixando esse orçamento a nível de campanha? Porque aqui, nos públicos frios, a maioria dos públicos, alguém às vezes vai discordar, mas a maioria dos públicos tem mais ou menos o mesmo tamanho, né? Não é tipo assim, como se, sei lá, vai ter um público frio aqui com, sei lá, 1.500 pessoas e o outro vai ter 1 milhão. Não, normalmente eles têm, às vezes, diferenças grandes ali de público, né? Mas não são diferenças também super enormes. Todos são públicos bem grandes, né, dependendo da localização ali que você botar e outros filtros que você botar. Então, aqui não tem muito aquele problema de, o Facebook só vai gastar aqui, não vai gastar lá porque é mais limitado. Não, aqui tem menos problema em relação a isso. E como eu comentei lá no início, o intuito dessa estrutura é agilizar, é fazer validação desde o início. O cliente, sua empresa, tem público? Cara, utiliza essa estrutura e você vai validar a maioria deles já desde o início, vai ter um controle, uma administração melhor do orçamento desde o início, tá bom? E daí a gente vai começar aqui, indo para a parte de configuração aqui embaixo, e daí mesma lógica, tá? A gente vai começar também com uma hierarquia. A gente vai começar do público mais quente até o público mais frio. Mas como assim o público mais quente e o público mais frio? Essa campanha é só de público frio? Aqui, na verdade, é uma hierarquia baseada no público que tem mais semelhança com o seu cliente. Então, é o público que tem mais potencial de ser seu cliente até o público que tem menos potencial de ser seu cliente. Vamos encarar assim, quando eu falo público quente até público frio, tá bom? Público mais quente até público mais frio. Então, aqui, qual é o público mais quente possível que eu posso trabalhar? O público frio mais quente possível que eu posso trabalhar aqui dentro dessa campanha? Cara, é um público semelhante em 1% da lista de clientes do meu cliente. Então eu vou pegar esse público aqui, vou excluir ele, porque eu não quero impactar quem já é cliente, e vou criar um público semelhante dessa lista de clientes. E esse vai ser o meu público mais quente que eu vou trabalhar aqui na minha campanha de público frio. Cara, é tipo assim, eu estou impactando a pessoa mais parecida, o público mais parecido a quem já é cliente do meu cliente. Então, o cliente da minha empresa. Então não tem como eu baixar mais do que isso daqui. Claro, eu posso fazer outros filtros, outras segmentações, mas isso daqui vai ser o meu público 00, meu público fundo do funil aqui dentro dessa campanha de público frio. Fechou? Aqui também eu não quero deixar isso daqui ativado, tá? Porque eu quero impactar quem eu estou segmentando, então eu não quero deixar livre ali para o Facebook fazer isso. E aqui, daí como é público frio, cara, faz sentido eu deixar só para São Paulo. Eu quero fazer um impacto um pouco mais direcionado, então vou deixar aqui só para São Paulo, que para esse meu cliente hipotético faz sentido. Aqui também, segmentação, vou deixar aquela segmentaçãozinha também para até 32 anos, ok? Como é um público frio, faz sentido eu ficar filtrando cada vez mais, né? E aqui interesses, não vou botar nenhum interesse, eu vou deixar só realmente para impactar pessoas que são parecidas com quem já é cliente do meu cliente. Em relação a posicionamento, mesma coisa, vou deixar aqui só para
celular e vou deixar também só para Instagram. O público do meu cliente hipotético aqui consome mais Instagram e tudo mais, até a própria identidade visual, a própria comunicação ali da marca, ela conversa mais com isso, tá bom? Então a gente vai deixar essa estruturação aqui dessa forma. Então o meu público mais quente vai ser esse daqui. Então, de novo, só Instagram. E o meu público mais quente vai ser um lookalike aqui, lista de clientes. Fechou. E daí aqui, como eu comentei, a gente vai ter mais públicos aqui dentro, porque a gente tem mais orçamento para trabalhar. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai duplicar esse conjunto e beleza. Cara, o intuito dessa estrutura é eu validar a maioria dos públicos de uma forma mais ágil, de uma forma mais rápida. Então aqui, eu consigo trabalhar só com esse semelhante? Não, eu consigo trabalhar com outras porcentagens. Então a gente vai fazer isso nesse momento, ok? Qual é um público um pouco mais frio do que esse daqui? É um público semelhante, um pouco mais, com uma porcentagem um pouco mais alta. Só que aqui a gente já vai pular ele para os 5%, tá bom? Então a gente vai ter aqui um público semelhante em 5%, o resto das configurações vai continuar da mesma forma. Fechou? E aqui a gente vai ter já uma validação diferente. Não quero impactar esse pessoal aqui nesse conjunto, só no outro, né? E aqui eu quero impactar esse tipo de porcentagem, ok? Esse público um pouco mais abrangente aqui, semelhante à lista de clientes. E daí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a exclusão novamente e vou impactar o público mais abrangente ainda, que é o maior ali, né? A porcentagem 10%. Então aqui eu vou fazer dessa forma, ok? Novamente a exclusão ali e tudo mais. Então aqui eu já estou seguindo essa lógica, né? Eu estou impactando, indo desde o público com mais potencial de ser meu cliente, até o público com menos potencial de ser meu cliente, que é um público um pouco mais distante de quem já é, né? E daí aqui, fechou. Eu vou já impactar esse pessoal e agora eu começo para validação de públicos de interesse. Beleza, já impactei todo esse pessoal aqui nos outros conjuntos, agora eu vou ir para o público de interesse, né? E daí aqui, como eu tenho já, né, meio com um norte de quem é o público do meu cliente, pô, skate shop, surf shop e tudo mais, eu vou começar fazendo uma validação aqui de públicos frios mais genéricos, né? Então aqui, ó, skate, por exemplo, skate e surf, vamos botar aqui, fechou. Então esse vai ser o nosso primeiro público. Público de pessoas interessadas em skate surf, ok? Ah, mas esse público não ficou um pouco, sei lá, genérico demais, Ian? Cara, não. Na verdade, sim, na verdade. Ele ficou genérico, mas o intuito, né, é que ele fique genérico. O intuito é que a gente pegue só quem o Facebook identifica que tem interesse nesse tipo de coisa. Aí agora a gente vai fazer outra segmentação. A gente vai testar outro público um pouco diferente. A gente vai impactar pessoas que têm interesse em marcas, né, relacionadas a skate. Então vamos botar aqui, por exemplo, a gente vai botar aqui o interesse em vans. A gente vai vir aqui nas sugestões, né? Pô, tem interesses relacionados a skate aqui. Tem Converse, tem New Balance, cara, tem Fila, tem a Reebok. Cara, a gente vai fazendo aqui segmentações focadas, né? Eu não vou botar tudo aqui, não é meio que o intuito da aula, mas aqui, beleza. O intuito aqui é, né, marcas de skate e tudo mais. Marcas de skate. Fechou. Aí aqui a gente já tem 5 públicos para serem trabalhados. Aí agora a gente vai deixar um público ainda mais abrangente para a gente validar. E daí aqui é um público um pouco diferente que eu estou começando a aplicar em várias estruturas e tá geralmente entregando realmente um bom resultado, que são, né, públicos já amplos, realmente públicos amplos. Deixa eu só excluir aqui, que eu já vou explicar para vocês. O público amplo, ele vai pegar o topo do topo do topo. A gente, na verdade, vai não deixar segmentação nenhuma em relacionada a interesse ou a público semelhante ou algo do tipo. A gente vai deixar com que o nosso anúncio segmente o público. Então, a gente não vai deixar interesse nenhum, a gente só vai deixar configurações como idade, gênero, localização. Só que a gente vai excluir os públicos que a gente já trabalhou, a mesma coisa e tudo mais. E a ideia é que a gente também, às vezes, recomendo também excluir os interesses que você já trabalhou. Mas aqui a gente não vai fazer isso daqui não. A gente vai deixar, então, aqui, esse público dessa forma, um público amplo, que a gente vai chamar. E daí aqui fechou. Agora a gente vai ir para cá, a gente vai ver como ficou esses públicos aqui. Deixa eu selecionar isso para ficar um pouco mais claro ali a visualização, para a gente conseguir ter uma ideia um pouco mais clara de como estão esses públicos. Fechou. São esses 6 públicos que a gente vai trabalhar inicialmente.
Aqui, eu, de novo, sigo aquela lógica. Eu tenho um público mais quente, que é um lookalike 1% da lista de clientes, lookalike 5%, então é uma pessoa que tem relação com quem já é cliente da empresa, mas é um pouco mais abrangente. Lookalike 10%, aí eu vou para o público de interesse, skate surf, marcas de skate, e por último, para pegar realmente o topo do topo, eu pego o público amplo. E daí, como eu comentei, aqui nessa campanha, o intuito é que a gente tenha o orçamento a nível de campanha mesmo, tá? Para o Facebook ir distribuindo aqui nesses conjuntos já, ou nos conjuntos onde ele entende que tem mais chance de entregar resultado, tá bom? E daí, de novo, a gente siga aquela lógica da gente ter mais agilidade na validação de públicos e tudo mais. Fechou? E basicamente, para recapitular, para a gente finalizar a aula já e conseguir entender um pouco melhor como é que ficou a estrutura que a gente montou, então, ficou 2 campanhas, tá? Uma com foco em público frio, uma com foco em público quente. A de público quente, orçamento a nível de conjunto, tá bom? Com públicos ali, com 4 públicos, cada um com R$5, pra gente não deixar o Facebook validar público de uma forma injusta, ok? E no público frio, a gente tem o quê? A gente tem um pouco mais, a gente tem 6 públicos, só públicos frios, no caso, seguindo a lógica também de funil, impactando desde um público mais quente até um público topo do topo, tá bom? Com mais filtros, com mais segmentação e tudo mais, e deixando na mão do Facebook a otimização de orçamento para que ele mesmo decida aonde gastar mais, aonde tem mais chance de impactar o pessoal e entregar resultado e tudo mais. Só para finalizar, o intuito é que cada um desses conjuntos, a gente não vai se aprofundar um pouco mais nessa parte, mas o intuito é que cada um desses conjuntos, né, ali no público quente, pode ser 2 anúncios por conjunto, 1 anúncio por conjunto, daí essa validação você pode ver o que se encaixa no orçamento que você botou na campanha. Nesse cenário aqui, ficaria mais ou menos 1 a 2 anúncios por conjunto, e no público frio, a ideia é que tenha, no mínimo, ali 2 anúncios, 2 tipos de validação de anúncios por conjunto, com variação de copy, título e tudo mais. E é isso, pessoal, agradeço a você que ficou até agora na aula, tá bom? Se você curtiu a aula, se você curtiu o conteúdo, se lembra de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder as próximas aulas. Muito obrigado, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!